Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Natália, sou médica, criadora desse canal. E o tema da aula de hoje é muito especial para mim. Foi uma palestra que eu dei, um treinamento que eu fui convidada a dar pelo município que eu trabalho aos nossos agentes comunitários de saúde que tomaram posse, que foram aprovados no concurso. Treinamento sobre um tema que eu amo, então nós dividimos uma manhã falando sobre acolhimento. Então eu registrei esse treinamento que eu dei, selecionei os melhores momentos sobre o acolhimento na teoria e na prática, que é uma diretriz lá, né, da nossa PNH, Política Nacional de Humanização, e vou mostrar agora para vocês, vou compartilhar com vocês tudo que eu compartilhei com eles lá naquela manhã tão especial. Então, se você já gostou do tema de hoje, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado das nossas próximas videoaulas. Então, vamos lá ver? Então vamos lá, começar a falar sobre acolhimento. Quando a gente não sabe o que é uma palavra, né? A gente vai para onde? Para o Aurélio, né? Para o dicionário. Então eu trouxe primeiro a definição do Aurélio, certo? Acolhimento é dar acolhida ou agasalho, receber alguém, atender, aceitar, acolher com agrado as sugestões, dar crédito a, dar ouvidos, e não só ouvir, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, amparar-se. Tudo isso, gente, essas palavrinhas soltas aí, a gente vai destrinchar a partir de agora. Eu não sei se vocês sabem, vocês conhecem a Política Nacional de Humanização, já ouviram falar, talvez tenha caído aí, tivesse no edital da prova do concurso de vocês. Inclusive agora, em 2023, ela está fazendo 20 anos, tá? Que ela foi criada. É uma política que, diferente das outras, ela não tem um decreto. Eu acho que, pronto, quando o Alexandre falou aí, ai meu Deus, caiu muita lei. Caiu a lei 8080 na minha prova, caiu a lei 8.142, caiu aquelas leis todinha. Então vem uma lei, vem um decreto, vem uma resolução, vem tudinho, né? A Política Nacional de Humanização, ela não se ampara num decreto, numa normativa. Por quê? Porque ela se sustenta, gente, na micropolítica, nas relações entre trabalhador, usuário e a gestão. Então, a política, ela foi criada para mudar o modo de atenção, mudar o modo de fazer saúde, certo? E para mudar o modo de gestão. Ela foi criada para isso, para mudar paradigmas. Algumas pessoas acham que ela foi criada, quando leem, para humanizar os trabalhadores. Não, tá, gente? Porque o homem, essencialmente, já é humanizado. Então, por mais que você conheça uma pessoa que você diga, ele precisa se humanizar, ok, no seu processo de trabalho, no seu processo de gestão. Ele precisa transformar a sua prática mais humanizada. Mas o homem, essencialmente, já é um ser humanizado. Então, ela não foi criada para humanizar o homem, que já era para ser humanizado. Ela foi criada para mudar a atenção, processo de trabalho e modo de gestão. E, para isso, ela se ampara, ela usa alguns métodos, dispositivos, princípios e diretrizes. E uma diretriz da Política Nacional de Humanização, do HumanizaSUS, é o acolhimento. Inclusive, se vocês forem alguma vez fazer outra prova de concurso e tudo, vocês vão ver que é a diretriz que mais cai. Está lá em toda a prova. Então, vamos lá. Ela tem algumas dimensões, certo? Tem a dimensão ética, política e estética. A dimensão ética, gente, é em relação, quando você acolhe na dimensão ética, é você ouvir e atender as diferenças do outro, certo? Então, aquilo que a gente estava falando, que você até falou, a equidade, atender as diferenças. Então, a dimensão ética do acolhimento e da política faz referência a isso, você ouvir e atender essas diferenças. A dimensão política é em relação a você prestar essa assistência, fazer esse acolhimento, utilizando a rede de atenção à saúde, né? Eu não sei se vocês compreendem, vocês sabem o que é a rede de atenção à saúde? Todo mundo sabe? Muito bem, a RAIS, é isso aí. O SUS, nosso Sistema Único de Saúde, ele é organizado em rede, certo? E a atenção primária é apenas um ponto dessa rede. É o mais importante, doutora? Não, não tem nenhum ponto mais importante. Mas a atenção primária, ela é ordenadora e coordenadora, certo? Então, muitas vezes, vocês vão acolher a demanda de um usuário, mas ela não vai ser manejada na atenção primária, porque não é o caso, porque existem outros pontos da rede que vão manejar melhor essa necessidade do usuário. E aí, você, enquanto agente comunitário de saúde, utilizando o acolhimento, você vai encaminhar essa pessoa de forma responsável a outro ponto da rede. Então, essa é a dimensão política.
Como é encaminhar de forma responsável? Eu não vou simplesmente dizer, ah, não, você está precisando de outro ponto. Vá-se embora para lá e tchau. Não é comigo, não. Não, você vai se responsabilizar por esse usuário. Você vai garantir que a assistência à saúde dele seja iniciada no outro ponto e seja finalizada no outro ponto. Você vai ligar para ele, você vai na casa dele. E aí, mas foi lá na consulta com o especialista, com outro especialista? Resolveu? Você vai se articular, de repente você conhece o outro especialista, ou então está precisando de uma UPA, você conhece o médico que está lá no plantão da UPA, aí você liga, olha, estou enviando o usuário tal. Por quê? Porque você está se responsabilizando por ele, certo? Você acolheu a necessidade dele, você pegou para si e você está garantindo que ele vá para o outro ponto da rede, mas que seja atendido. Então você simplesmente não se livrou do problema, você se responsabilizou por ele, certo? E a dimensão estética é a que valoriza a forma inventiva do fazer. O que é isso? O acolhimento e a política, né? Eles valorizam novas formas de fazer. Como eu disse para vocês, veio para mudar paradigmas, veio para mudar o processo de trabalho. Só que a forma inventiva tem que levar em consideração a realidade. Sempre, tá, gente? Tudo que vocês forem fazer, planejamento de ações de saúde, é a realidade do usuário e do espaço onde você trabalha. Então, por exemplo, a gente está em mudança agora lá na USF7 e nesse novo espaço que a gente está se mudando, tá, tem obra lá, tem um espaço verde muito legal. E eu até comentei com as meninas, poxa, o que acha? Vamos fazer uma hortinha comunitária. E aí a gente poderia atrair os idosos, a gente poderia atrair as crianças para fazer educação em saúde, rede. Por quê? Porque lá eu tenho espaço para fazer isso. Mas se fosse na outra unidade que eu estava, eu não tinha espaço. Então não adianta eu me articular, planejar, chamar a equipe, ver quanto vai custar, ir lá falar com a secretaria, se não é a realidade da unidade. Então você sempre vai ter que estar trabalhando com a realidade da unidade e com a necessidade do usuário. Então não adianta, por exemplo, você vai lá, não, eu tive ideia, eu vou fazer uma ação de pré-natal. Porque, meu Deus do céu, vai ser muito boa. Eu tive ideia muito criativa, vai ser um negócio muito diferente, vai entrar para a história. Só que quando você vai ver, você tem uma gestante na sua área. Para que você vai fazer uma atividade em grupo, uma atividade coletiva, por mais que seja inventivo, é preciso considerar a necessidade dos usuários que estão confiados, cadastrados a mim, certo? Então, essas são as 3 dimensões principais. Alguma dúvida até aqui? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? Existe também a definição do senso comum. Alguém falou, como é teu nome, de azul? André, pronto. Ele falou que é abraçar, não foi você que falou que é abraçar? É abraçar. A gente viu lá no Aurélio. O senso comum, quando a gente pensa em acolhimento, a gente pensa num abraço, a gente pensa em estar junto. E é isso também, gente. Não tem uma definição certa, certo? É estar com. Gente, isso é muito importante. Acolher é estar com o outro. Não significa que você está com ele, certo? Mas não significa que você vai dizer sim para tudo que ele vai dizer. Porque nem sempre, se eu estou prestando atenção, se eu estou reconhecendo a necessidade dele, o sim nem sempre é o melhor para ele. E o não, muitas vezes, é construtivo e necessário. Necessário para o fluxo, para garantir o acesso. Imagina se vocês vão fazer a visita de hoje, e aí vocês vão geralmente em quantas casas por dia? Tem mais não. Pronto, vamos botar 10. Fui visitar 10 famílias hoje, certo? E aí, cada uma me pediu, sei lá, uma consulta com psicólogo. Todos eles estavam querendo uma consulta com psicólogo. E você disse sim para tudo. Como dá? Não dá, gente. E aí vai prejudicar o quê? O acesso e o fluxo, certo? Então, mas você vai dizer não para aquela pessoa. Não dá, infelizmente tá lotada a agenda, que chato, não dá não. Quando tiver eu te aviso, não. Você vai, não, mas espera aí, eu tô com você. Você tá pensando, será que não tem outra forma de eu te ajudar? E aí você escuta, faz aquela escuta qualificada, identifica quais são as necessidades, e aí, quem sabe, você não encontra uma alternativa, mesmo no ponto da rede, mesmo na atenção primária, sem precisar encaminhar, uma alternativa que ajude esse usuário, certo? Porque você está com ele. Você não simplesmente disse não e foi-se embora, você está com ele. Certo? Você não disse sim para aquele momento porque não podia. Ou às vezes até, gente, é uma necessidade que ele acha que ele só... Por exemplo, existe a cultura, a gente vai ver aí, de que o acesso à saúde é o acesso ao médico. Todo mundo acha que se eu não tive consulta, eu não tive acesso à saúde. Se eu não passei pelo médico, eu não fui no postinho. E não é assim, né, gente? Vamos desconstruir isso. Nós somos uma equipe de saúde da família. Todos são igualmente importantes. Todos são sujeitos da assistência à saúde, tá certo?
E não é só o médico que resolve, não. Todo mundo resolve. Só que a população, gente, ainda... Eu tenho certeza que vocês já entendem isso, né? Que vocês estão... Mas a população ainda não entende isso. A gente tem um erro cultural de modo de fazer saúde de muitos anos, né? Aquele modo hospitalocêntrico. Por isso que eles vão muito para a UPA ao invés de ir na atenção primária. A gente estava conversando sobre isso aqui. Por isso que eles acham que tem que passar pelo médico, quando na verdade às vezes não precisa passar pelo médico. Pode ser resolvido com outros profissionais da equipe ou da unidade. E a gente precisa ir educando essa população, não é criticando, ah, não, você não me valoriza, não. É entendendo que isso foi construído ao longo de anos. E a gente está num momento de transição, de desconstruir isso, de mostrar para ele que não, pô, teu problema, tu sabia que a psicóloga pode te ajudar muito agora. Tu sabia que o nutricionista, ele pode te dar uma orientação tão completa em relação a isso. Então, assim, são os outros profissionais, ou até mesmo vocês, fazerem educação em saúde. Olha, mas tua dúvida é essa? Era isso que tu tinha dúvida? Não, vem cá, pô. Chega junto. Então, assim, identificar sempre as necessidades, certo? E aos pouquinhos desconstruindo essa centralização na consulta médica. Acolhimento é uma prática, gente. E como toda prática, quanto mais vocês praticarem, melhores vocês vão ficar no acolhimento. Quanto mais vocês fizerem a escuta qualificada, quanto mais vocês perceberem do que os pacientes realmente precisam, vocês darem atenção, vocês identificarem as necessidades, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ficar habilidosos em praticar o acolhimento e melhores profissionais, sem dúvida, vocês serão, certo? Vamos. E ele é dinâmico, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, o exemplo da gestante, né? Então, vou acolher, vou fazer uma ação de pré-natal para acolher, vamos fazer uma ação conjunta, a equipe toda vai acolher, porque 80% da minha área está de gestante. Mas aquilo muda, né? A necessidade da unidade daqui a pouco é outra, vai ser o quê? Puericultura. Então, o acolhimento vai ser feito de uma forma completamente diferente. Você não atende você não acolhe uma mãe preocupada com o filho doente do mesmo jeito que você acolhe uma grávida. Não é, porque as necessidades deles mudaram. Elas antes eram grávidas e agora elas são mães de uma criança pequena. Então, as demandas dos usuários mudam e até a cultura, né? Os tempos da gente vai mudando e as necessidades vão mudando. Então, fiquem abertos a isso. Como eu falei para vocês, né? A mensagem, emissor, receptor, só que vocês, enquanto receptores, vocês não vão só ouvir. Vocês vão, de fato, escutar, se responsabilizar e amplificar essa assistência à saúde. Como eu falei para vocês. Não é só o médico, não é só isso que pode resolver, é amplificar, é tentar dar uma resposta positiva. A resposta positiva não é o sim, certo? Mas é deixar de dizer não para, não dá, infelizmente não tem vaga, tchau. Não é isso, tá? Mas espera aí, como é que eu posso te ajudar? Eu estou com você. Vamos tentar fazer junto, vamos tentar. E corresponsabilizar o paciente também, tá? O usuário também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a sala do acolhimento, né? É uma ferramenta ótima, tá? Por quê? Porque ela traz privacidade, tranquilidade. Algumas unidades, elas têm a sala do acolhimento, que é uma salinha que fica lá e geralmente é um pouquinho menor, que fica um profissional lá. Os profissionais podem se revezar nessa sala. Vocês, geralmente, fazem muito acolhimento. A gente vai começar lá na unidade, né? Tassi e Karina. As meninas vão se revezar para ficarem na sala do acolhimento. Mas o acolhimento, ele não tem hora e nem lugar. Não é porque não tem uma sala de acolhimento que vocês não vão fazer acolhimento. Até porque ele é para ser feito em qualquer lugar, na casa, onde for, certo? E por qualquer profissional. Então não se resume isso aqui, tá? Muita gente acha assim, não, eu não faço acolhimento porque não tem sala, que é muito pequeno e não tem sala, não dá para fazer acolhimento. Não, gente. O acolhimento ele é feito por todos os profissionais, inclusive pelo porteiro, serviços gerais, a menina da recepção, todo mundo que trabalha na unidade tem que praticar o acolhimento. E não precisa de uma sala específica para isso. É uma ferramenta boa? É. Se tiver, melhor ainda, tá? Porque a gente garante privacidade e tranquilidade. Mas não é condicional para existir o acolhimento, certo? Então, como eu falei para vocês, o acolhimento não é uma etapa. E aí, por que não é uma etapa? Eu tirei essa aula de duas referências principais, o caderno de atenção básica número 28, que fala do acolhimento, e um curso da telesaúde, que fala da introdução do acolhimento, certo? E lá no caderno, ele mostra algumas sugestões de fluxo, certo? Então, assim, por exemplo, uma sugestão que ele deu, que eu falei, poxa, eu acho que na minha unidade não ia funcionar se fosse assim. Vamos fazer o acolhimento no primeiro horário do dia. Então, os agentes comunitários de saúde iriam para a unidade,
todos os profissionais, ninguém, o médico não ia atender, a enfermeira não ia atender, e de 8 às 9 ia funcionar o acolhimento. Isso é um dos modos de fazer acolhimento, certo? E aí, depois das 9, o que ia acontecer? Outro profissional ia ficar e o médico ia atender, o enfermeiro, o técnico ia fazer a vacina e ia o fluxo normal do dia. Só que o que acontece? Algumas pessoas interpretam isso aqui erroneamente. Tem unidade que diz, não, vamos fazer isso a primeira hora do dia, porque é bom, porque todo mundo participa do acolhimento, né? Às vezes é tanta consulta, tanta coisa que você nem consegue parar para ouvir, porque precisa ouvir. Lembra que eu falei? Precisa ouvir e identificar a necessidade. Só que aí chega o usuário de 9h30 a 10 horas. Aí você diz, não, o horário do acolhimento acabou. Não dá não para eu ler, porque era de 8 às 9. E você chegou 10 horas. Isso não é acolhimento. Então, não é uma etapa do seu trabalho. Então, não é uma etapa do trabalho, certo, gente? Não é uma etapa a ser cumprida. Não é assim, eita, fiz o acolhimento do dia. Fui lá para a sala, passei 1 hora, acabou o acolhimento. Não. O acolhimento faz parte da prática profissional de vocês, em qualquer hora, qualquer local ou qualquer profissional, certo? Então, não deve ser considerado como etapa e não é uma sala de atendimento, como eu falei para vocês. Atendimento é igual a triagem. Alexandre, a gente estava conversando sobre triagem, não foi? Na UPA agora, no serviço de emergência, você falou aquelas pulseirinhas que bota a verde, a amarela, geralmente é uma ferramenta muito útil na UPA, né? Você faz uma triagem dos pacientes em relação ao risco de vida e tudo. Mas acolhimento é igual a triagem. Eu tá na porta da unidade ou eu tá na área, chegando para as pessoas e dizendo, não, você é grave, você vai para atendimento médico, não, você não vai. Isso é triagem, tá, gente? Isso é classificar e selecionar. Não é que a triagem é uma coisa ruim, mas isso não é acolhimento, tá? Triagem não é igual a acolhimento, certo? Isso é uma ferramenta de trabalho, mas não é acolhimento. Como eu falei para vocês, é preciso mudar o modelo de atenção da gente, que o modelo de atenção da gente hoje ainda é, infelizmente, centrado na doença, hospitalocêntrico, centrado só na consulta médica, e a gente está em transição para isso. O nosso modelo referência da atenção básica é a estratégia de saúde da família, e é nela que a gente tem que se basear. Então, a gente vai considerar o indivíduo, a integralidade, hein, Alexandre? Que a gente estava falando de integralidade, não foi? Conversei bastante com o Alexandre antes da aula. Então, a gente vai considerar a integralidade do indivíduo, a integralidade da assistência, todos aqueles princípios que vocês já viram para fazer a prova de vocês, para poder dar essa assistência à saúde. Então, tirar essa coisa de paciente hoje ainda vai para a UPA, gente, porque poderia ser feita uma assistência na atenção primária e ele vai direto para a UPA, porque diz assim, não, mas eu não consigo consulta ali não. Eu não consigo médico, eu não consigo consulta, então não tem assistência à saúde, vou direto para a UPA. E aí, as UPAs tudo superlotadas. Né? Tudo superlotado, a unidade de pronto atendimento. Que a unidade de pronto atendimento é um dos pontos da rede, é um ponto importante também, mas o fluxo está sendo feito por quê? Porque o modelo é antigo, é hospitalocêntrico, só vai resolver se eu for tomar uma injeção na UPA, não vai resolver eu ir no postinho. Então a gente tem que mudar isso, certo? Nós somos sujeitos para mudar isso. Então, ele se resume a organizar a demanda espontânea e programada por meio da classificação de risco. O que é que vocês acham? Já tem um bonequinho ali dizendo que não, né? Vocês sabem o que é demanda programada e demanda espontânea? Então, por exemplo, as consultas médicas agendadas do dia, né? Os preventivos, os citopatológicos que estão agendados, aquilo ali é a demanda programada da unidade. Existe a demanda espontânea. Às vezes um hipertenso vai agudizar e ele não pode esperar. Ele teve um pico pressório que ele não vai esperar a consulta dele que estava agendada. Ele vai aparecer na unidade e é preciso garantir o acesso, né, de saúde a esse usuário, certo? Então, mas o que você vai fazer? Você vai estar lá na frente fazendo o acolhimento. Você está organizando isso. Não, esse aqui é demanda espontânea, esse aqui é programada, vamos lá. Isso é acolhimento? Não. Então é um erro comum que as pessoas acham que se está na frente da unidade, só organizando, só triando, fazendo isso, está acolhendo. Não está acolhendo, tá, gente? Isso não é acolhimento. Então, aqui só para a gente refletir, o mais importante não é a busca pela definição correta ou verdadeira do acolhimento, como eu falei para vocês, mas a clareza e a explicitação da noção de acolhimento, que é adotada ou assumida, isso aí é bem importante, assumida situacionalmente por atores concretos. Vocês são atores concretos, eu sou um ator concreto, certo? Então, nós vamos assumir essa prática do acolhimento, tendo a clareza e a noção para ter a intencionalidade de prestar aquela assistência, de praticar o acolhimento na minha prática profissional diária. Quais são os objetivos do acolhimento? Acesso universal, que como a gente viu é diferente de integralidade, né? Estava conversando com o Alexandre mais uma vez.
Acesso universal é garantir que todos tenham acesso à saúde, mas integralidade é considerar o indivíduo como um todo, em todas as suas necessidades. Então, não é só a doença, tá? Eu preciso olhar para ele e entender o exemplo que eu dei, né? Seu Zé, ele tá com a pressão descompensando, mas seu Zé, ele perdeu o emprego há 3 semanas e ele não tá conseguindo dormir há 3 semanas. Ele tá depressivo. Veja, todo um contexto. Eu identifiquei as características sociais, ele se isolou, a família disse que não consegue falar com ele. Talvez o problema não seja o ajuste da medicação, muito certamente nesse caso não vai ser. O problema de seu Zé é porque ele perdeu o emprego, e ele está triste, ele está depressivo, ele está se isolando. Então é por aí que a gente tem que atuar, entendeu? Então aí eu considerei o indivíduo como um todo, né? No seu contexto, no seu ambiente. Promover o vínculo, vocês são atores principais dessa promoção de vínculo, tá, gente? Então, o agente comunitário de saúde é essencial para promover esse vínculo entre o usuário e os profissionais de saúde da unidade. Resposta positiva, como eu falei, não é dizer sim para tudo, mas é parar com aquela coisa de, infelizmente, não posso ajudar, não, calma. Como eu posso ajudar, né? Inclusão do usuário, aperfeiçoar os serviços, reduzir as filas, porque quando a gente faz um acolhimento correto, a gente identifica as necessidades reais, a gente faz o planejamento das ações de saúde de forma mais efetiva, a fila vai reduzir, gente. Inicialmente, há sim um trabalho maior, é lógico que há um trabalho maior. Não, vamos começar a fazer o acolhimento de todo mundo, certo? Vamos botar isso na prática profissional da gente. Claro que vai dar mais trabalho, porque você vai fazer uma escuta, você tem que prestar atenção, você tem que identificar as necessidades. Só que a longo prazo, isso vai ser ótimo para o fluxo, para a acessibilidade do serviço de saúde. Porque eu estou ali realmente fazendo o acolhimento, identificando a necessidade e suprindo essas necessidades, certo? E acessibilidade, como eu falei para vocês. Então, pensar humanização e acolhimento é pensar além do que é visível. Está muito mais na sensibilidade, lembram que eu falei? É uma prática, vocês vão aguçar essa sensibilidade de vocês. Presente nas relações, no compartilhamento e na construção conjunta do cuidado. Conjunta entre os profissionais, entre o usuário e entre a gestão, tá? Não esqueçam da gestão. São 3 pontos, é a relação entre esses 3 pontos que faz a construção conjunta do cuidado. E agora aqui vem a definição de escuta qualificada. Isso aqui é o centro do acolhimento, tá? Você não vai só ouvir aquele usuário, você vai praticar uma escuta qualificada. E o que é essa escuta qualificada, doutora? Ela deve ser realizada de forma que garanta a privacidade do usuário. Então, uma escuta para ser qualificada, eu não vou estar no meio de uma recepção lotada, chegando e diga, não, pode falar, qual a sua necessidade? Pode dizer, diz aí. E aí, às vezes, é uma violência doméstica, às vezes é um problema, uma disfunção erétil, vamos dizer, de um que ele tem... Não, mas ele já conhece, ele tem confiança em você, porque você acompanha ele há tanto tempo, e aí ele quer te contar, poxa, eu tô precisando, porque eu tô com esse problema, tá impactando na minha vida. Ou uma violência doméstica, uma mulher que chega, né, que não é raro, infelizmente, mas uma mulher que chega, tá apanhando o marido e tudo, e ela veio ali na unidade, ela tomou coragem, finalmente, e foi buscar o agente de saúde dela, que são vocês, para contar, para pedir ajuda. Só que aí você chamar ela numa sala lotada, ela não vai falar, gente. É óbvio que ela não vai falar. Então, a escuta qualificada, a gente tem que se preocupar com isso também, com a privacidade desse usuário. Se não der para escutar ali, vamos lá na casa, vamos lá, tem um espacinho aqui na unidade. Não tem, tá muito lotado hoje, tá muito tumultuado. Vamos ali com você, vou ali com você, vamos lá na sua casa. Não, o marido tá lá. Vamos achar um jeito de dar privacidade para a gente poder ouvir e para perceber se essa pessoa vai realmente contar tudo a você. Muito comum também adolescente, né? Junto da mãe. Ele não vai falar, tá, gente? Não vai, não adianta. Então, como eu falei para vocês, garantir a privacidade do usuário para que possa expressar suas reais necessidades, construindo uma relação de confiança entre o usuário e o trabalhador. É essa a função de vocês, construir ao longo do tempo essa relação de confiança, certo? A escuta qualificada deve acontecer, como eu falei, em todos os momentos de encontro entre o profissional e o usuário. Não é hoje que você vai fazer o acolhimento e na próxima vez que você encontrar a pessoa, não, mas eu fiz o acolhimento já fiz. Quando eu fui cadastrar ela, eu fiz o acolhimento, acabou. Não, todos os encontros o acolhimento tem que acontecer. Em todos os lugares, sem hora para acontecer, certo? É ao longo de sua prática profissional, isso vai existir em todo momento, se vocês quiserem, né? O acolhimento com a escuta qualificada pressupõe uma postura ética, como eu falei, sem hora ou profissional específico para fazer. Porteiro,
pessoal da limpeza, todo mundo é responsável por acolher. Implica em partilha de saberes, necessidades, possibilidades e contempla a responsabilidade do profissional e equipe sobre o usuário. Do que eu já falei para vocês. Quando a gente deixa de expor tudo o que sabemos para sentar e ouvir a comunidade a fim de partilhar saberes e tornar o cuidado horizontal e as relações mais concretas. Por que eu trouxe essa frase para vocês? Às vezes, a gente se preocupa muito, isso é muito comum na minha área, né? Entre os médicos. Não, vou fazer a educação à saúde, vou falar aqui tudo que eu sei, vou educar, e aí você chega lá na casa do usuário, ele é diabético. Oxe, eu fiz um curso de diabetes recentemente, peraí, olha. Vou lhe dizer, você tem que usar, você tem que retirar isso, o refrigerante você não pode, você sabe, isso é isso. E aí você começa a falar, e você está passando todos os seus saberes para ele. Você está ajudando ele, você está dando informação sobre diabetes, você está praticando a educação em saúde, só que você está preocupado só em falar. Você não está querendo ouvir, entendeu? Olha, o senhor não pode, o senhor é hipertenso, olha, mortadela nem pensar, farinha, o senhor não, enfim, o senhor não pode comer carne muito salgada, e aí você começa a falar, e você não está ouvindo ele, você não entende por que ele ainda continua comendo assim, você não entende por que ele ainda toma Coca-Cola, se você já tinha falado para ele que a Coca-Cola tem muito açúcar e ele é diabético. Então, gente, escutar é importante sim, quem tem aqui algo a mais, tem um conhecimento da parte de epidemiologia, e talvez em alguns momentos você use isso, né, na sua abordagem com os usuários. Olha, a estatística mostra que acontece isso e tal, mas se preocupem mais em ouvir, em compartilhar, do que em estar arrotando conhecimento para as pessoas, certo? Isso é um erro, inclusive, muito frequente dos médicos. Eles ficam lá, às vezes, falando, e saberes que ele passou tantos anos de formação, e não está escutando. De compreensão. Isso aqui é importante também, gente. Atenção, acolher e deixar sem resposta pode ser pior do que não acolher. Então, você vai lá, recebe o usuário, acolhe, passa 40 minutos escutando a demanda dele, se compromete a estar com ele, como eu falei com vocês, e simplesmente você some. E eu já escutei, infelizmente, isso. Não, ela foi lá, disse que ia ficar e conseguir para mim e tudo, mas sumiu, nunca mais vi. Acolher e deixar sem resposta é pior do que não acolher. Então era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, não deixa para depois. Envie um e-mail doutora.natalialucenaensina@gmail.com ou me procura lá nas redes sociais doutora.natalialucena, ou então deixa teu comentário aqui embaixo, é bom porque divide com outras pessoas e me ajuda a divulgar o canal, gente. O seu like é muito importante, então deixa o teu like, se inscreve no canal, vai aparecer uma bolinha aqui, ó, você pode clicar nela para se inscrever caso ainda não seja inscrito, ativa lá o sininho para ser notificado das próximas aulas, e é isso, eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.